Olá, meu nome é Bruno, estou aqui um pouco para falar como que é financiada a educação no nosso país. Quais são os recursos públicos destinados à educação? Bom, muitos dos recursos são provenientes da arrecadação, na verdade, parte da arrecadação dos impostos dos municípios, dos estados da União e do Distrito Federal. Parte desses impostos são dirigidas para um fundo, né, que é o Fundeb, e é responsabilidade do governo federal fazer a distribuição desse fundo para os municípios e para os estados, bem como para o Distrito Federal, né? Então, as responsabilidades de cada esfera do governo federal para o financiamento da educação é essa, né? Todos os recursos que são provenientes dos impostos, né, e também das transferências constitucionais, né, que é o, os fundos de participação dos municípios, dos estados, né, até mesmo o salário educação, que é um percentual que as empresas têm que pagar em relação à folha de pagamento. Todos esses recursos financiam a educação no Brasil, né? E esses recursos, eles são todos eles organizados a partir de fundos que os municípios e os estados possuem, né? E esses fundos todos são transferidos para o governo federal, né? E esses recursos são distribuídos novamente aos estados, aos municípios e o Distrito Federal de uma maneira proporcional e igualitária, né? De maneira que uma cidade receba mais ou menos que a outra proporcionalmente à quantidade de alunos matriculados nas instituições escolares do município, né? E como sabem, né, qual é a quantidade de alunos que tem que ser pagas. Existe todo ano um censo, né, o censo escolar. É muito importante, por isso que todas as escolas e todas as direções das escolas organizem, né, as informações para serem colocadas no censo escolar. Então, os recursos são calculados com base nos dados fornecidos por esse censo relativo ao ano anterior. Então, a gente já falou um pouco aqui agora, né? De onde vêm esses recursos? Qual é a responsabilidade de cada esfera do governo, né? O que são os fundos de financiamento da educação, né? Qual é o papel do Fundeb na educação, né? Os fundos de educação servem para garantir um investimento mínimo na educação e também para garantir uma organização desses investimentos, de forma que não exista, né, uma linha bastante frágil de investimento e assim possibilite que o investimento não aconteça ou então aconteça de forma inapropriada, né? Então é para isso que existem os fundos da educação, né? E o papel do Fundeb para o financiamento da educação básica é muito importante, porque cerca de quase 60 e 80% do arrecadamento do fundo, né, de desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação é dirigido para garantir a remuneração dos profissionais de educação, né, e demais como professores e funcionários envolvidos na educação básica. Ou seja, o Fundeb tem uma importância crucial para garantir, né, toda a remuneração dos profissionais de educação, que antes era muito ameaçada em virtude de vários municípios, né, não terem condições, não terem receitas o suficiente para pagar os profissionais de educação, né? E o que pode efetivamente ser pago ou não com os recursos provenientes do Fundeb, né? Então, o que pode, né? A capacitação dos professores, né, e os profissionais da educação é uma das coisas que o Fundeb tem como função. Assim como construir, reformar e ampliar uma escola também pode ser usado com os recursos do Fundeb, né? E a aplicação em material didático, na aquisição de materiais didáticos, também podem ser feitas a partir dos recursos do Fundeb. E também no investimento em transporte escolar. Existem algumas coisas, né, que não podem, né, serem feitas a partir dos recursos do Fundeb, que é as ações de assistência social, odontológica, médica, farmacêutica, né, alimentação também. Então, o Fundeb, né, ele não pode ser uma despesa custeada pelo Fundeb todas essas coisas, né? E por que não podem? Porque elas não representam ações educativas. Então, o Fundeb se concentra em ações educativas, né? Então, esse é um grande papel do nosso Fundeb. O Fundeb que tem uma grande importância para o Brasil, porque ele garantiu a distribuição
justa aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. É muito importante o Fundeb, sim. O Fundeb tem uma grande importância para o Brasil, porque ele garantiu que muitas regiões, muitos estados que antes não eram assistidos, né, em relação aos recursos para a educação, hoje são, como o Nordeste, como o Norte, né, que a receita desses locais não era suficiente para conseguir bancar, né, todas as despesas, né, e os investimentos necessários para a educação. Então, o Fundeb tem uma importância enorme em garantir que as pessoas tenham o mesmo acesso, né, o mesmo recurso que eu tenho lá no Rio Branco, no Acre, o mesmo recurso que eu tenho lá em Recife, no Pernambuco, assim como aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, o Fundeb é muito importante para garantir essa distribuição de recursos bastante proporcional ao que é necessário para cada situação, para cada cidade e para cada estado.